Em relação às três fases do protestantismo no Brasil, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns fatos que irão nos ajudar a compreender o desenvolvimento do protestantismo em solo brasileiro. A começar, a presença do protestantismo no Brasil segue um perfil histórico bastante diferenciado em comparação aos países europeus e dos Estados Unidos. E o marco desta diferença é o contexto social. O protestantismo chega no Brasil e se desenvolve completamente diferente de como o protestantismo chega nos países europeus e nos Estados Unidos e se desenvolve, né? Então, o contexto social é que explica o desenvolvimento que o protestantismo irá ter ou teve em cada local qual chegou. O movimento protestante emergiu na Europa no século XVI em um ambiente social marcado por reformas em consequência das novas ideias sobre filosofia, política e religião. É muito importante que entendamos que o protestantismo, ou o movimento protestante, ele não é um movimento estritamente religioso, como muita gente pensa, né? Mas não, é um movimento esse que traz implicações sobre outras áreas também, a exemplo da filosofia, da política, da ciência, certo? Os monopólios ideológicos, pensamento clássico, catolicismo, absolutismo, cederam lugar às novas formas de interpretação do mundo. Até então, o pensamento que se predominava era o pensamento católico, né? Sobre filosofia, política, religião, ciência. E esse pensamento católico era absoluto, né? Inquestionável. Era para ser recebido como verdade e todo pensamento contrário ao pensamento católico sobre essas áreas do saber deveriam ser considerados como mentira, né? E acontece que muitas pessoas nessa época que questionavam as igrejas eram a Igreja Católica, né? Era por vezes condenados à morte, porque era pensamento esse absoluto, inquestionável, o qual deveria ser aceito por todos sem resistência, né? Mas aí o que acontece? O movimento protestante na Europa ganha força e começa a promover reformas, não apenas na religião, mas também na filosofia política e na ciência. E aí o pensamento católico absolutista, né, vai perdendo força e dando lugar a novas formas de interpretação do mundo, novas formas de se ver o mundo pela religião, filosofia e pela política. Bom, enquanto que a América do Norte foi colonizada por anglicanos e puritanos imigrados da Inglaterra no século XVII, o Brasil nasce como uma colônia de Portugal, um país cujo Estado permanecia vinculado à Igreja Católica, onde o movimento do Contra-Reforma exerceu sua maior influência. Lembrando que o movimento Contra-Reforma foi uma forma de a Igreja Católica reagir a esse movimento protestante, né? Uma maneira de a Igreja Católica conservar os seus, se expandir e inibir o avanço do protestantismo. E aí o que acontece na América do Norte, os quais são colonizados por anglicanos e puritanos, então daí você já tem a influência protestante, desde a colonização até o desenvolvimento do país, né? E mais especificamente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem outro desdobramento, né? Haja vista que é colonizada pelos portugueses, no qual a Igreja Católica exercia influência e estava com toda a força nesse movimento de inibir o avanço do protestantismo. Desde o princípio, a coroa portuguesa empreendeu todos os esforços possíveis, não apenas para garantir a sua soberania
política na Nova Terra, né? Tomar posse da Nova Terra recém-descoberta, mas igualmente para manter a exclusividade do catolicismo, né? Então isso aqui é muito importante para você entender as fases do protestantismo no Brasil. Então você veja que especialmente no período colonial, né, o protestantismo ele não se desenvolve, na verdade ele mal consegue ganhar força, exatamente pelo fato de a coroa portuguesa estar vinculada à Igreja Católica e, portanto, empreendendo forças para impedir o avanço do protestantismo ou que este chegasse na Nova Terra recém-descoberta, garantindo assim a exclusividade do catolicismo, que seja uma nova terra cuja denominação ou cuja religião seja a Igreja Católica. Bom, evidentemente, tal contexto agiu de forma determinante nos rumos do protestantismo brasileiro, conforme veremos nas nossas próximas videoaulas. Mas aqui eu queria ainda, neste vídeo, falar sobre as 3 fases do protestantismo em linhas gerais. A primeira, de 1555 mais ou menos a 1810, corresponde ao que se poderia denominar de intromissão protestante e corresponde àquele período da história do Brasil que chamamos de período colonial, que é o período da colonização. Com a chegada dos portugueses, nós temos ali as primeiras tentativas protestantes, né, de se instalar nesta nova terra recém-descoberta. A segunda fase vai de 1810 até 1970 e é a fase em que o protestantismo se caracteriza como uma religião de minoria e abrangendo 2 períodos da história do Brasil: o período monárquico, que é aquele período que segue o período colonial, e o período da república, né? Então é um longo período aqui no qual a igreja protestante, ela começa a se instalar no Brasil, ela começa a se estender no Brasil, mas ainda constitui uma minoria em comparação com o catolicismo que predominava esse tempo, né? Que predominava nesse contexto. Bom, e nós temos uma terceira e última fase, iniciada na década de 80, que corresponde à maior expansão do protestantismo, a ponto de caracterizar sua concorrência com a religião dominante, o catolicismo. Aqui as igrejas já estão, pode-se dizer, instaladas no Brasil, há liberdade de culto, há liberdade religiosa, há expansão por parte das igrejas por todo o Brasil, por todo o território brasileiro, e o protestantismo, que era até então uma denominação de minoria, né, um movimento minoritário em comparação ao catolicismo, passa então nessa terceira fase, começa logo na década de 80 a concorrer com o catolicismo, né? Já não é mais uma minoria, é uma forte candidata, né, a tomar a dianteira e os rumos do Brasil, né? Então o catolicismo ele já vai perdendo membros, perdendo força, e o protestantismo, que era até então uma minoria, vai ganhando força no Brasil. Hoje são muitos milhões de protestantes no Brasil, número esse que tem preocupado não só o catolicismo, mas também outros movimentos religiosos. Bom, então essa foi a nossa segunda videoaula.